Olá, família, sejam bem-vindos de volta. Vamos nós mais uma vez a mais um aprendizado. Estamos aprendendo aqui sobre o valor da sabedoria. Vamos lá, o valor da sabedoria e o custo de não abraçar a sabedoria. Nós estamos sendo lembrados repetidas vezes nesse capítulo 1 de Provérbios. Nós temos uma escolha a fazer. Nós temos dois caminhos que estão diante de nós. E a parte maravilhosa é que a gente pode escolher. A gente pode escolher o caminho da sabedoria ou o caminho de ignorar a sabedoria. E no capítulo 1, insistentemente, o autor está dando o resultado desses dois caminhos. E é exatamente isso que nós vamos ver nos próximos dois versículos que fecham o capítulo 1. Então, hoje vamos ver o resultado da falta de sabedoria, de ignorar a sabedoria, de não valorizar a sabedoria. Amanhã nós vamos ver o resultado de se amar a sabedoria. Então, nesses próximos 2 dias, nós vamos fechar esses argumentos e vamos então começar o capítulo 2 dentro dos próximos dias aqui. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, se você tem uma aí, no capítulo 1, versículo 32, que é o nosso capítulo de hoje, versículo 32 de Provérbios, onde nós vamos explorar um pouquinho mais a fundo algumas coisas, alguns conceitos básicos aqui sobre a sabedoria. Olha lá o que diz Provérbios capítulo 1, versículo 32. Pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Inconstância dos inexperientes e falsa segurança dos tolos. Nós vamos já falar sobre isso, vamos descascar isso um pouco mais perto. Mas eu quero começar lembrando a você que esses inexperientes e tolos são pessoas já citadas no começo de Provérbios capítulo 1. Olha aqui comigo. Então, ó, aqui diz, ajudam a dar prudência aos inexperientes, né? E conhecimento, bom senso aos jovens. Então, já vinha falando aqui sobre o Provérbios e a importância de Provérbios para dar sabedoria ao inexperiente. O inexperiente aqui é aquele que simplesmente ele não sabe, ele ainda é verde, novo, né, novo na caminhada, novo na vida, ele não sabe ainda o caminho da sabedoria. Não é que ele rejeitou, o tolo já é aquele que sabe, conhece o caminho da sabedoria, mas rejeita. Então são duas categorias distintas de pessoas. O inexperiente é aquele cara, né, novo na vida ainda, não sabe muita coisa, tem a oportunidade de aprender com a sabedoria, para isso que ela está aqui, né, mas acaba, né, tendo que tomar essa decisão. De certa forma, todos nós podemos dizer que somos inexperientes com relação à palavra de Deus. Por isso nós estamos aqui estudando esse ano, né, o livro de Provérbios, para a gente aprender tantas coisas que nós vamos ver aqui, né? Mais de 250 provérbios nós vamos estudar esse ano, né? Coisas que vão ser transformadoras na sua vida, com certeza. Mas a inconstância dos inexperientes, diz aqui o autor, os matará. Que tem decisões e situações que podem chegar a ser questão de vida ou morte, né? E aqui talvez não está falando literalmente de mortes simplesmente, mas de um prejuízo gigante, de um problema, né? Porque sim, acreditem, presta atenção, acreditem, existe coisa pior do que a morte. A gente pode se enfiar em situações em vida que são piores do que a morte. É possível você dar tanta cabeçada, fazer tanta coisa errada que você se encontra em situações terríveis. Então diz aqui, cara, a inconstância dos inexperientes o matará, vai ter preço alto, vai custar caro, vai, sabe, podar algumas áreas da sua vida, podendo, claro, inclusive levar à morte. Mas é uma advertência aqui a respeito de uma atitude e de uma opinião. Mas aqui tem um detalhe muito, muito importante. Se você olhar essa palavra, a inconstância, que está ali no versículo 32, dos inexperientes, você vai perceber o seguinte, estava estudando aqui a respeito disso, essa palavra de inconstância,
ela só ocorre na Bíblia 11 vezes, tá? Essa palavra no hebraico, né? Não a palavra traduzida no português, mas no hebraico ela acontece somente 11 vezes em toda a Bíblia, ok? Normalmente elas estão em livros do Antigo Testamento, como Jeremias, que é um profeta que profetiza em alguns dos piores momentos de Israel. E olha só, essa palavra inconstância, ela está conectada com apostasia. Se você for olhar essa palavra no hebraico, você vai ver que uma das definições mais comuns dela é apostasia. É você perder a fé, é você se desviar da fé, como a gente diria, né? É você ignorar o compromisso com Deus, ignorar a lei de Deus, ignorar a aliança do povo que o povo de Israel tinha com Deus e o que aconteceu muitas vezes no Antigo Testamento. Se você fez o devocional comigo ano passado e a gente estudou, né, Jeremias, Oséias, outros profetas que falavam sobre isso, nós vimos que, cara, eles abandonaram a lei do Senhor, abandonaram os caminhos de Deus, abandonaram o temor ao Senhor, e a partir de uma apostasia, então, eles passaram por um perrengue muito grande. Né? Nós falamos sobre isso, palavra, profeta, perrengue, né? A palavra, eles abandonaram o profeta, Jeremias, inclusive, foi um que jogaram num poço para ele ficar quieto, e aí colheram o perrengue. Então, aqui está dizendo o seguinte: a inconstância dos inexperientes, a apostasia dos inexperientes, aqueles que, sabe, se voltam contra os princípios de Deus, vão contra os princípios de Deus porque não sabem, não estudaram, não entenderam, acabam rompendo com princípios de Deus que você, cara, você pode até querer ignorar, mas você não pode romper, né? A lei da gravidade, você pode ignorar a lei da gravidade, mas você não pode romper ela. Ela existe em todos os ambientes, inclusive com foguete. A gente fala, não, mas foguete quebra a lei da gravidade. Não quebra, não. Ele simplesmente tem mais potência para tirar o foguete da atmosfera do que a Terra está puxando. Ok? Mas ele continua debaixo da lei da gravidade. Né? Inclusive, se ele não se manter em movimento, ele volta e cai de volta aqui para a Terra. Então, a gente pode querer ignorar isso, mas a gente não pode suspender a lei da gravidade, a gente não pode suspender a lei de Deus. Então você pode andar em apostasia, você pode andar dizendo, cara, não quero mais saber, não estou nem aí, você pode fazer isso, mas não tem como você suspender a lei de Deus, o compromisso de Deus, a palavra de Deus, a justiça de Deus não pode ser suspensa. Então, a inconstância, a apostasia dos inexperientes vai matá-los. E se a gente for para a nossa história de Israel, nós sabemos que foi a apostasia, o abandono dos caminhos do Senhor, que gerou o cativeiro babilônico, a invasão da Síria, tantas coisas que a gente já estudou juntos aqui várias vezes, que foram resultado direto da apostasia. Cara, não quero mais saber, né? Tô fora disso. Ou como a gente teve numa pregação recente aí, né, no final da nossa série de abertura do ano, né, o desânimo que vem, que tira você do propósito, você desanima, você não está nem aí, você, né, a gente falou que o desânimo é uma das coisas que mais rouba os propósitos de Deus para a nossa vida. Esse cara, não quero mais, estou largando, estou deixando, né, largando mão, estou deixando de lado, não quero mais saber. Cuidado, cuidado com isso. Olha o que diz a continuação do nosso texto mais uma vez. Diz assim, então, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Então vamos lembrar que tolo é diferente do inexperiente. Tolo é aquele que conhece a sabedoria de Deus e não quer saber. O cara enfiou o pé na jaca, não está nem aí. A falsa segurança dos tolos os destruirá. Uma falsa segurança. Porque o tolo acha que ele pode ir contra a lei de Deus e não sofrer consequências. Ah, tá tudo bem, né? O famoso não dá nada, né? Não dá nada. Aí vai dar tudo certo no final, né? Tudo vira em pizza, tá tudo certo. E a verdade é que essa segurança que a gente tenta nos dar quando a gente está longe dos caminhos do Senhor é uma falsa segurança. Ah, não vai dar nada. No final vai dar tudo certo. Olha, falsa segurança, né?
Você está tentando se segurar em alguma coisa, tentando se agarrar em alguma esperança de que eu posso viver do jeito que eu quero e não vai ter problema, mas é uma falsa segurança. Ou seja, você se segurou, você se agarrou em algo que não pode reter o teu peso. Ou seja, uma questão de tempo antes que você caia. A falsa segurança dos tolos os destruirá. Então, queridos, mais uma vez aqui, o motivo pela ruína de pessoas que abandonam a sabedoria é colocado inteiramente, né, a culpa, vamos dizer assim, é colocada inteiramente sobre os ombros de quem ignorou. Cara, vai ter destruição e morte, são as duas palavras que estão ali, né? Os matará e os destruirá. Coisa séria, não é brincadeira. Estamos falando de, se você tiver tempo, seria bom um dia você investigar a sabedoria de Deus. Cara, uma questão séria. Se você não viver de acordo com a sabedoria de Deus, pode vir destruição e morte. Então vamos levar isso a sério, né? Só que ele coloca a culpa, vamos dizer, o peso disso sobre os ombros de quem não buscou a sabedoria. Ou porque não sabia, não sei se você sabe disso, mas é até interessante a gente citar. No Brasil, assim como muitos países do mundo, eu imagino que a maioria dos países democráticos do mundo sejam assim, ignorância da lei não te faz inocente. O que isso significa? Cara, não sabia que fazer tal coisa é crime. Dá um exemplo. Não sabia que fazer tal coisa era crime. O fato de você desconhecer a lei não te inocenta. Diante da lei do Brasil, você diz, cara, eu não sabia que não podia fazer tal coisa. Tudo bem, você poderia não saber, mas ainda a lei existe e ainda você é culpado de cometer um crime, mesmo que você não sabia que era crime. Porque o fato de você desconhecer a lei não te inocenta. Da mesma forma que, cara, o inexperiente não sabe da lei de Deus, mas isso não o faz inocente. Por quê? Porque a lei de Deus está aqui diante de nós para ser estudada, como a gente já tem falado, tem sido preservada, traduzida, apesar de muita gente querer destruir esse livro que a gente chama de Bíblia, essa coleção de livros que a gente chama de Bíblia. Ele foi preservado, foi traduzido, é o livro mais correto e mais perfeito quando se fala de literatura histórica. Não há nenhum livro em toda a literatura humana mais comprovadamente fiel em suas múltiplas cópias, quando você analisa diferentes cópias, do que esse livro que está diante de você e diante de mim. Preservado, traduzido, impresso, disponível para mim e para você. Se nós não lermos, tudo bem, temos esse direito. Mas isso não nos inocenta. Porque a lei de Deus está aqui diante de nós. E a falsa segurança dos tolos, aqueles que se agarram, que se seguram, segurança, que se seguram em alguma coisa. Mas essa coisa não é a lei de Deus. É a opinião do primo. É o que meu vizinho faz. É o que todo mundo faz. E aí eu me seguro. Todo mundo faz, então tá tudo bem. Meu primo fez, então tá tudo bem. Meu vizinho falou que é assim, então tá tudo bem. Eu vou me agarrando em coisas, mas são falsas seguranças que acabam gerando destruição. Amanhã nós vamos ver o convite e o contraste aqui, né, da sabedoria. Para a gente fechar esse capítulo e para que fique marcado no nosso coração, sabe? Espero que fique marcado de forma muito, muito profunda no seu coração. O privilégio que nós temos de estar estudando esse tema juntos e fique marcado no seu coração a responsabilidade pessoal de cada um de nós buscarmos orientar a nossa vida de acordo com os princípios da palavra de Deus. Esse ano eu creio que vai ser um ano transformador para você que vai estar aqui comigo, um ano de muito aprendizado, de muito conhecimento, um ano de muitas mudanças, mas um ano também onde você vai poder prevenir a partir dos princípios da palavra de Deus muita dor de cabeça na sua vida. Então, vamos juntos abandonar a apostasia e a inexperiência. Vamos juntos abandonar qualquer outra segurança que a gente está se segurando que não seja a palavra de Deus. Vamos abraçar os princípios da palavra de Deus, vamos entender os princípios da palavra de Deus, vamos aplicá-los às nossas vidas e vamos colher os benefícios daqueles que escolhem o caminho de sabedoria. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por ser tão claro e tão óbvio conosco. Obrigado por nos conduzir nessa jornada de conhecimento. Abrimos o nosso coração
para aquilo que o Senhor deseja nos ensinar e principalmente, Deus, que nós possamos compreender o valor da sabedoria, termos o temor do Senhor e que a nossa busca por sabedoria seja uma constante em nossas vidas. Eu peço tua bênção sobre a vida dos meus irmãos, sobre os seus afazeres hoje, que eles sejam abençoados, Deus, aonde estiverem agora, guiados pelo Senhor e que a cada dia os passos deles se tornem mais sábios. Oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Abraço. Até amanhã.